referencial ortonormado ao J do plano. Qualquer vetor no plano pode exprimir-se à custa de outros dois vetores. Por exemplo, o vetor U é igual a AI mais BJ. Reparem que eu utilizei a regra do paralelogramo que estudamos quando a abordagem da adição de vetores no plano. Num referencial ortogonal e monométrico, se fixarem na origem referencial dois vetores unitários, portanto com norma ou comprimento 1, com a direção e o sentido dos semieixos positivos, obtemos um referencial ortonormado OIJ do plano. Portanto, em vez de escreverem ortonormado, podem fazê-lo somente colocando ON. Neste referencial, o vetor V, por exemplo, pode ser definido como 4i mais 3j. Assim, o vetor V tem como coordenadas 4 e 3. Portanto, qualquer vetor do plano pode ser decomposto numa soma de dois vetores colineares com os vetores do referencial ortonormado, portanto, com a mesma direção destes dois vetores, que no caso concreto chamei-lhes I e J. Diz deste modo que I e J formam uma base de vetores no plano. Regressando ao vetor U, portanto, o vetor U tem como componentes AI e BJ, portanto, AI e BJ são as componentes do vetor U e A e B são as coordenadas do vetor U na base IJ. Também é possível descobrir as coordenadas de um vetor sem recorrer ao referencial, recordando que um vetor se pode escrever com uma diferença de dois pontos. Por exemplo, o vetor V, que é igual ao vetor OA, portanto, é igual a A menos o O, portanto, sendo que o ponto A tem coordenadas 4, 3, e o ponto O tem coordenadas 0, 0. Portanto, 4 menos 0 é igual a 4 e 3 menos 0 é igual a 3. Como podem observar, fica também definida uma relação bionívoca entre R2, portanto, entre o conjunto de pares ordenados de números reais e o conjunto de vetores do plano, ou seja, a cada par ordenado de números reais do plano corresponde um único vetor, ou vice-versa. V alfa ou Vπ representa o conjunto de todos os vetores do plano. Exercício. Indica as componentes e as coordenadas dos vetores representados no seguinte referencial ortonormado, O e J. Eu vou começar por escrever cada vetor com uma soma de dois vetores e depois então vemos quais são as componentes e as coordenadas de cada um dos vetores. Portanto, o vetor A é igual a 2i mais 2j. Reparem na direção, já sabem que a direção é a mesma dos vetores i e j, mas reparem principalmente no sentido, portanto, 2i, porque estou-me a deslocar no sentido positivo do eixo do x, e 2j, porque me estou a deslocar no sentido positivo do eixo dos y. Portanto, o vetor A é igual a 2i mais 2j, sendo que as componentes do vetor A são 2i e 2j, e o vetor A tem como coordenadas 2, 2. O vetor B é igual, reparem no sentido, portanto, menos 3i menos 2j. Portanto, tem como componentes menos 3i e menos 2j, e como coordenadas menos 3 menos 2. O vetor C, 2i menos 4j. Portanto, as componentes são 2i e menos 4j, e coordenadas 2 menos 4. Reparem que o vetor B não se desloca nem no sentido positivo do eixo do x, nem no sentido negativo do eixo do x. Portanto, não vale a pena escrevermos 0i. Então, o vetor B é somente igual a menos 3j. Portanto, a componente é menos 3j e as coordenadas 0 menos 3. Como sabem, par ordenado, par ordenado, par porque são dois elementos. Ordenado porque primeiro vem o x e depois o y. Por último, o vetor E é igual a 2i. Portanto, componente 2i, coordenadas 2, 0.
diferencial ortonormado do espaço, portanto, se fixarmos no diferencial na base IJK, na base de vetores unitários, portanto, com norma 1, e com direção e sentido dos semi-eixos positivos, obtemos um diferencial ortonormado do espaço. Ora, tal como no plano, qualquer vetor do espaço pode ser escrito como a soma, neste caso, de 3 vetores. Por exemplo, o vetor U é igual a, reparem no sentido e na direção, portanto, 4i mais 5j mais 4k. Portanto, as componentes do vetor U são 4i, 5j e 4k, e o vetor U tem como coordenadas 4, 5, 4. Podem escrever as coordenadas desta forma ou desta. Além disso, cada vetor no espaço, à semelhança do plano, também pode ser escrito com uma diferença de 2 pontos. Portanto, qualquer que sejam os pontos A e os pontos B pertencentes em R3, o vetor AB é igual à diferença do ponto B menos o ponto A. E agora resta efetuar a diferença entre as respectivas abscissas, as respectivas ordenadas e as respectivas cotas. Podem também observar uma relação biunívoca entre R3, portanto, o conjunto de termos ordenados do espaço, e o conjunto de vetores de espaço, ou seja, cada vetor de espaço corresponde a um só termo ordenado de números reais. Vε, portanto, esta letra grega lê-se epsilon, representa o conjunto de todos os vetores do espaço. Norma de um vetor no plano. Como já vimos, a norma de um vetor do plano significa, no fundo, é a medida do seu comprimento. Portanto, vou começar por determinar a norma do vetor V. Reparem, vi aqui um triângulo retângulo. Então, para determinar o comprimento do vetor V, vou utilizar o teorema de Pitágoras. Portanto, fica norma de V ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. E resta efetuar os cálculos. Reparem que eu omiti aqui um passo. Portanto, aqui faltava o passo, mas vocês veem logo. Portanto, a norma de V é igual a raiz quadrada de 25, por sua vez é 5. Reparem que estamos a falar de comprimentos, interessa somente a solução positiva. No caso concreto, a raiz quadrada positiva. Vou agora determinar o comprimento do vetor U utilizando o mesmo processo. Portanto, ficaria norma de U ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, que é equivalente a termos norma de U é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Portanto, esta formulazinha permite-nos determinar o comprimento de um vetor quando são conhecidas as suas coordenadas. Peço desculpa, aqui não é um ponto, só estou a reparar agora, aqui é uma vírgula, ok? Então, vamos determinar o comprimento do vetor W. Ficará norma de W é igual a raiz quadrada de 5 ao quadrado mais 6 ao quadrado. E depois efetuar os cálculos. Portanto, o comprimento do vetor U é igual a raiz quadrada de 61. Raiz quadrada de 61 é o valor exato. Exercício. Determinar a norma do vetor AB. Ora, para determinar a norma do vetor AB, eu vou começar por determinar as coordenadas do vetor AB através da diferença entre o ponto B e o ponto A. Portanto, o ponto B tem coordenadas 4, 3 e o ponto A 1, menos 1. Portanto, o vetor AB, que é igual a B menos A, as coordenadas do ponto B menos as coordenadas do ponto A, e depois resta efetuar a subtração entre as coordenadas. Portanto, fica 4 menos 1, que é igual a 3, e menos 2 menos menos 1, que é igual a menos 1. Reparem que fica menos 2 menos com menos dá mais, portanto, menos 2 mais 1 igual a menos 1. E agora resta aplicar a fórmula. Portanto, o comprimento do vetor AB é igual a 3 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, que dá 9 mais 1, que é igual a 10. Portanto, raiz quadrada de 10 é o comprimento do vetor AB. Podem também pensar do seguinte modo. Reparem que determinar a norma de um vetor AB equivale a determinar a distância entre os pontos A e B. Logo, pela fórmula da distância de dois pontos no plano, podemos determinar a norma do vetor AB. Fazendo, portanto, norma do vetor AB, que é igual
ao comprimento de segmento de reta AB, ou se quiserem à distância dos pontos A e B, que é igual a 1 menos 4 ao quadrado, mais menos 1 menos 2 ao quadrado. Efetuam os cálculos e chegam, obviamente, a raiz quadrada de 10. Só uma chamada de atenção, é indiferente fazerem 1 menos 4 como 4 menos 1. Portanto, se fizerem 4 menos 1 ao quadrado mais menos 2 menos 1 ao quadrado, vão obter exatamente o mesmo resultado. Norma de um vetor no espaço. No espaço é precisamente a mesma coisa. Portanto, obtemos a norma de um vetor, a fórmula da norma de um vetor no espaço através do teorema de Pitágoras no espaço. Portanto, a norma do vetor U vai ser igual à raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Determinar a norma do vetor U, que tem coordenadas 4, 5, 4, basta substituir o A por 4, o B por 5 e o C por 4 e efetuar os cálculos. Portanto, o comprimento deste vetor é raiz quadrada de 57. Igualdade de vetores. Dados dois vetores U e V do plano, os vetores U e V são iguais se forem iguais às suas coordenadas correspondentes, isto é, o vetor U é igual ao vetor V, é equivalente a que o 1 seja igual a V1 e o 2 seja igual a V2. No espaço é exatamente a mesma coisa. Dados dois vetores quaisquer do espaço, portanto, o vetor U é igual ao vetor V, é equivalente a termos que o 1 é igual a V1 e o 2 igual a V2 e o 3 igual a V3. Por último, exercício. Seja A um ponto de coordenadas menos 1, 3 e o vetor U de coordenadas 2, menos 1, determina as coordenadas do ponto P, tal que o vetor AP seja igual ao vetor U. Portanto, muito simples. Temos de apenas descobrir as coordenadas do ponto P. Portanto, o valor o valor de X e o valor de Y. Como? Reparem que o vetor AP é igual à diferença entre o ponto P e o ponto A. Portanto, é precisamente por aí que vamos resolver o exercício. E agora resta substituir. Portanto, as coordenadas do vetor P são aquelas que pretendemos descobrir. Vamos substituir aqui as coordenadas do ponto A e as coordenadas do vetor U. Efetuando a diferença entre as coordenadas, vem x menos 1, portanto, x mais 1, vírgula, y menos 3. É igual tem que ser igual às coordenadas do vetor U. E agora vamos aplicar a igualdade de vetores. Ora, dois vetores são iguais se forem iguais às suas coordenadas correspondentes. Portanto, x mais 1 tem que ser igual a 2 e y menos 3 tem que ser igual a menos 1. Com isto formamos um sistema de equações. Muito simples. Resolvendo o sistema, verificamos que o ponto P tem como abscissa 1 e como ordenada 2. E acabamos o exercício. Só nos chamar a atenção, sempre que seja possível, vocês devem verificar se o exercício está correto. Neste caso é muito simples. Basta fazer o quê? Reparem, o vetor AP é igual a P menos A. Então substituem as coordenadas do ponto P menos as coordenadas do ponto A e veem realmente se o vetor AP, que é igual a P menos A, é ou não igual ao vetor U, portanto às coordenadas do vetor U. E como podem comprovar, sim senhor, esta igualdade é verdadeira. Então significa que realmente o ponto P tem como coordenadas 1, 2. E terminamos por aqui.